Que a paz do nosso Senhor Jesus possa nos abençoar em mais um estudo bíblico à luz de um novo entendimento do nosso movimento cristão dos servos de Yahvé. E o nosso estudo bíblico de hoje, queridos irmãos e irmãs, está ainda no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 36, onde se fala sobre o ministério de Jesus e o último testemunho de João, o Batista. Então, no Evangelho de João, temos esse importante relato aqui das Sagradas Escrituras, lembrando que a nossa interpretação ela não segue o comum das interpretações do meio teológico, no meio religioso evangélico tradicional, onde admitimos, como já falamos em vídeos anteriores, a possibilidade da alma retornar em novos corpos através de novos nascimentos carnais, a possibilidade da comunicação do plano invisível com o plano carnal, entre outras coisas admitidas pelas religiões, pelas doutrinas espiritualistas. Mas nós buscamos nos fundamentar no Evangelho e as orientações dos apóstolos, interpretando desde o Gênesis até o Apocalipse, e também buscando o entendimento da lógica, do bom senso e da revelação do Espírito de Deus para esses novos tempos, onde a humanidade ela está cansada de, durante tantos séculos, considerar tantas coisas decorrentes das leis naturais sendo desvirtuadas, sendo hostilizadas como conhecimento herético, como conhecimento demoníaco, e é isso que mantém muitas das nossas igrejas da atualidade muito apegadas às coisas materiais e muito afastadas da verdadeira ciência do Espírito. Então, para iniciar o nosso estudo, vamos à leitura. Nós estamos nos servindo aqui da nossa tradução das Sagradas Escrituras, que é um trabalho que é oriundo, de colaboração de irmãos que fizeram boas traduções, de versões das Sagradas Escrituras, para esse novo entendimento, sem distorcer o seu sentido verdadeiro e buscando interpretar da melhor forma possível e, consequentemente, trazer à luz do entendimento aos irmãos aquilo que estava obscuro ou mal traduzido. É o nosso esforço para a propagação cada vez mais importante dessa palavra do Deus eterno por intermédio de Jesus, nosso Salvador. Vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Depois disso, Jesus veio com os seus discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deu testemunho, está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Um homem
nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. E o que é da terra é terrestre, e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho assegura que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem recusa crer no Filho não terá vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. É uma passagem que contém muitos versículos que podem nos instruir bastante. No relato aqui, a partir do versículo 22, nós observamos que essa situação ela se dá depois daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos à noite e que já foi relatado num vídeo anterior, onde nós interpretamos essa passagem aqui ainda no capítulo 3. O versículo 22 está assim, né? Depois disso, Jesus veio com os seus discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Bom, a respeito disso, como nós já falamos em vídeos anteriores e nós iremos falar também em vídeos posteriores, Jesus não realizava o batismo. Ah, mas Eduardo, é uma contradição o que você está dizendo, porque aqui está dizendo que Jesus batizava. Essa referência do batismo de Jesus só se encontra aqui no Evangelho de João. Essa informação não está presente nos outros evangelhos sinóticos, ou seja, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Não há referências a respeito de que Jesus batizava as pessoas. Até porque nós vamos ver no texto que não há uma descrição clara que tipo de batismo se refere ao que Jesus fazia. Tá? É bom a gente entender isso também. E pode haver a possibilidade do texto truncado ou mal traduzido. Mas vamos prosseguir o nosso estudo. Inclusive, essa parte de que Jesus não batizava está no capítulo 4, versículo 2, que nós iremos falar num outro estudo, mais à frente. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos se apresentavam para serem batizados. Então, olha só, o batismo de João subentende-se que é o batismo das águas. Por isso que ele estava numa região onde o recurso hídrico era mais abundante, diferentemente do batismo feito por Jesus, porque não há, fora isso, nenhuma referência. Que ele tenha buscado um local mais apropriado para o batismo das águas. Muito bem. Né? E muitos se apresentavam para ser batizados. Né? João, versículo 24. João ainda não foi encarcerado. Ou seja, João ainda não tinha sido preso. No versículo 25. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu
a respeito da purificação. Então, possivelmente esse judeu era possivelmente, estamos aqui especulando, estamos supondo que esse judeu tenha sido alguém ligado aos sumos sacerdotes, ao sinédrio, né? Uma pessoa conhecida do povo, detentor de alguma importância. Versículo 26. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deu testemunho, está batizando e todos vão a ele. Ou seja, esse judeu, ele tentou acender um espírito de discórdia em João Batista a respeito de Jesus. Como se dissesse assim, ele se batizou com você, mas está lá roubando os teus clientes, está roubando lá o povo que te seguia. João respondeu: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Então João já está se colocando na condição de que ele não é melhor do que ninguém. E se Jesus estava sendo procurado pelo povo, evidentemente essa procura está dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para aquela vida. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Isso ele fala no versículo 28. Então João, ele tinha a ciência, ele tinha a noção de que ele era um preparador dos caminhos de Jesus para a realização do ministério dele. O ministério de João Batista era preparar para que Jesus viesse anunciar o reino, para que Jesus e seus apóstolos viessem trazer a boa nova, o evangelho, a boa notícia da nova aliança de Deus para com a nossa humanidade. 29, versículo 29. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de alegria a voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. Olha só que humildade do João Batista profeta, né? Ele não somente se coloca como o preparador do caminho do nosso Senhor, mas é aquele que se alegra por saber que o anunciador da Boa Nova, o noivo, veio para este mundo. E ele se considera um dos convidados para este festim, que é justamente a proclamação do reino de Deus, a proclamação do Evangelho para todos nós. É necessário, no versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mais outra lição de humildade. Diante de tantos soberbos, tantas lideranças soberbas na nossa atualidade. No versículo 31 ele prossegue, né? Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra é terrestre e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho assegura que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. Então, João Batista não estava apenas falando dele, mas principalmente de Jesus, da importância daquilo que ele está trazendo. Porque Jesus traz um conhecimento espiritual, de salvação, de
transformação espiritual que não tem paralelo sobre a Terra. Logicamente, nós sabemos da conversa que Jesus teve com Nicodemos no vídeo anterior. Nós falamos que Jesus partiu do conhecimento que Nicodemos tinha para falar da libertação espiritual. Agora, ele não negou que a alma não pudesse nascer e renascer. Viver novas personalidades, mantendo a mesma alma, não importando o nome, a região, a condição de sexualidade, porque isso é definido pelo corpo. Mas o conhecimento que a alma traz, as experiências, as vivências, a construção do caráter, isso é produto de várias existências, dentro da lei da progressividade. Porque se nós não admitirmos a possibilidade da lei da progressividade, nós vamos ter uma visão caolha, uma visão imperfeita das Sagradas Escrituras. Eu não estou impondo esse conhecimento para os irmãos que nos ouvem. Os irmãos que preferem continuar acreditando na unicidade das existências, de que morreu, acabou, vamos para o céu, vamos para o inferno, a partir das decisões tomadas numa única existência. Nós não estamos criticando os irmãos, apenas estamos dizendo que a nossa visão, ela convida a um entendimento mais amplo das realidades da vida, das realidades do universo. Porque o Deus que pregamos aqui, o Deus Yahvé, que é a luz do nosso movimento, trazido por Jesus, ele é o Deus do universo, dos mundos, das galáxias, das civilizações. Então não podemos limitá-lo apenas pela visão estreita daqueles que estão em nosso mundo. Não podemos pensar dessa forma. E aqui prosseguimos no texto, versículo 36. Aliás, 35, O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê no Filho tem vida eterna. Quem recusa crer no Filho não terá vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Jesus, ele não veio aqui debater se quem era mais importante, ele ou João, se existe ou não a possibilidade do renascimento na carne, de forma alguma. Ele veio trazer uma ordem de conhecimento muito maior para libertar o povo de Deus. Nós somos o Israel espiritual. Nós, os cristãos, somos o Israel espiritual que Jesus veio buscar. E nós estamos espalhados nos 4 cantos do planeta. Porque há irmãos que escutam essa palavra e não são sensibilizados por ela. Porque provavelmente não são esse grupo remanescente, esse Israel espiritual. Mas existem aqueles que, ao ouvir essa palavra, se sentem tocados, se sentem transformados por essa palavra. Alguns levam mais tempo do que outros, é verdade. A nossa ficha caiu anos depois de ouvirmos pela primeira vez esse novo entendimento. Esse entendimento levou 7 anos para amadurecer em nosso ser, até que pudéssemos nos esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade, daquilo que achávamos ser verdades absolutas. E a única verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que até então defendíamos eram meros conhecimentos, sem o contexto de uma fé vigorosa no Deus eterno. Estávamos muito mais para o campo intelectual do que para o campo da fé, para o campo do amor,
para o campo do sentimento, que são as áreas que nos interessam dentro dessa visão das Escrituras. É pelo amor que nós somos modificados pela presença de Deus. Porque se não tivermos amor, podemos ler as Escrituras, memorizar todos os versículos, Antigo e Novo Testamento, continuaremos fracos, continuaremos tropeçando, continuaremos cometendo pecados, mentindo, adulterando. Então tudo isso nos afasta da vida eterna. E Cristo veio para nos dar vida eterna, que não é uma região circunscrita, conforme eu pensava, eu confundia com os céus da eternidade. Mas estudando mais e pedindo mais entendimento a Deus, e usando Deus, o Senhor Yahvé, outros instrumentos em outras localidades, que também defendem esses mesmos princípios, começamos a entender de uma forma diferente. Então, a vida eterna é o patrimônio que a Escritura nos dá, é a herança bendita que nós temos que levar aonde quer que estejamos, porque muitos estão vivos corporalmente, trabalham, realizam suas atividades, mas estão mortos espiritualmente. Vejamos os nossos governantes da atualidade, são facilmente corruptíveis, facilmente se deixam levar pela ganância, usufruindo de bens, de benefícios, em relação à desgraça do outro, vendo indiferentes o sofrimento do povo. Eles não serão responsabilizados? Serão responsabilizados. Nós estamos aí vivendo os tempos da pandemia do coronavírus. Esse comportamento não é só dos governantes. As autoridades sanitárias pedem para que todos lavem as mãos, usem máscaras, utilizem álcool gel. Mas há irmãos que, mesmo sabendo dessas coisas, preferem, por maldade ou por orgulho e vaidade, andarem como se nada disso fosse necessário, sendo contaminados e contaminando a outras pessoas. Achei muito bacana a atitude de uma pessoa que veio ao nosso conhecimento, que contraiu o coronavírus, mas ele é relativamente jovem e o seu organismo é forte, então ele ficou assintomático. Mas ele não transmitiu, ele buscou não transmitir, porque mesmo ele tendo recebido o coronavírus e desenvolvido anticorpos, ele prefere usar as máscaras e todas as medidas sanitárias de higiene para não contaminar os outros, nem mesmo para ele também ser contaminado, novamente. Então, meus irmãos, se vemos isso nas pessoas comuns, imagine dos governantes que não vieram de Júpiter, não vieram das luas de Saturno, eles nasceram aqui na Terra, nasceram no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, Então, meus irmãos, que nós possamos trabalhar cada dia para buscar essa vida eterna, para buscar essa luz, esses esclarecimentos que vêm do nosso Senhor Jesus. E com certeza, se vem de Jesus, é ordem, é conhecimento do nosso Deus eterno. Então agradeço a atenção de todos. Meus irmãos, vocês não são obrigados, mais uma vez eu repito, vocês não são obrigados a concordarem comigo. Leiam as Escrituras, leiam cuidadosamente, procurem se despir de todos os preconceitos, fujam da teologia tradicional, porque ela escraviza muito o entendimento humano, quase raiando em alguns pontos, no nosso entender, para uma irracionalidade. Então, peçam ao Espírito de Deus que dê uma ampla visão, que jogue luz naquilo que está obscuro. E nós estamos aí, meus irmãos, buscando sempre a verdade e o esclarecimento. Então, eu espero que essas palavras tenham sido de serventia para todos. Agradeço a atenção
E agora eu convido a todos para a nossa oração. Yahvé, amado Deus, querido Pai, na Tua presença queremos te agradecer por mais esse estudo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, para estudar a Tua Santa Palavra, para libertar não somente o nosso entendimento, mas também os nossos corações das trevas da indiferença, da ignorância, do ódio, dos medos, nos dando uma perspectiva de uma vida eterna, de uma vida feliz nos céus da eternidade, quando te buscamos em espírito e verdade, Senhor. Porque crer em Ti, crer nos Teus ensinos por intermédio de Jesus, é o que nos dá acesso a essa luz que nunca se apaga. Obrigado, Senhor. Abençoe a todas as famílias que ouviram este estudo, que estão ouvindo esta oração. Derrama sobre todos eles a Tua bênção e a Tua proteção. E para toda a humanidade, Senhor. É o que eu te imploro e te suplico, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.